trajeto apontado pelos cães farejadores do Dr. Luiz Fernando Baltarejo, a viela de escadaria, o container de lixo, sentido ao lado direito. É especializado no que a gente chama de odor específico, ou seja, cada um de nós temos um odor único. O meu é diferente do seu, que é diferente do câmera, cada um tem um odor bem específico. E aqui a pessoa que a gente vai procurar também, a Jaqueline também tem um odor específico dela. Então a gente vai apresentar a roupa, o cão é treinado para isso, eu apresento o odor e falo para ele, procura esse odor para mim. E ele, como farejador, essa raça aqui é um Bloodhound, é a melhor raça, com maior capacidade de olfativa é essa raça. Então a gente vai usar essa capacidade olfativa dele para tentar encontrar o caminho que ela fez aqui. O cadáver é a enola, é um outro tipo de treino, a gente separa um cachorro para o odor específico e um cachorro para que a gente chama de restos humanos. O restos humanos é todo o corpo cheira igual, não tem diferença de um corpo para o outro. Ó, o Asterix vai sentir o odor agora da Jaqueline. Ó, aí ele já sai já sabendo o que procurar, o odor que ele vai sentir. Ó, ele já passa até perto das pessoas aqui, porque agora, a partir desse momento, qualquer sinal, qualquer objeto pode servir de pista para ele. Olha que interessante, o Asterix segue agora, está atravessando essa faixa de pedestre e exatamente aquela câmera de segurança ali que flagrou o último registro aqui de Jaqueline, e o cão está fazendo exatamente o mesmo caminho que essas câmeras registraram. Ó, nas imagens a gente vê que Jaqueline passa exatamente por aqui onde ele está passando agora. Ela está sozinha. Durante as buscas, Asterix acha uma nova pista. Ao chegar aqui no Fernando, que parece que o cão sentiu algum cheiro de Jaqueline. Fernando, como é que tá? Ele parece que sentiu um cheiro dela por aqui. Todo esse percurso que ele faz é porque ele está na trilha, né? Ele achou uma trilha dela caminhando aqui, ele veio até aqui, chegou aqui, ele atravessou em cima da faixa. O cachorro não sabe de faixa, então isso é bem significativo pra gente. E ele continuou na avenida aqui do outro lado da rua. Aí num determinado momento ele para de continuar na rua e sobe uma viela. A gente foi até o final da viela e ele para no final da viela. Quando ele para, significa o quê? Diz que ele não tá achando odor. Então tem odor dela até lá em cima. Ou seja, até aqui ele sentiu o cheiro e chegou na viela, ele não sentiu mais. O cheiro dela acaba ali. Agora você vai... o Asterix, ele fareja odores, pessoas vivas, para quem está em casa entender. Você vai trazer o outro cão agora justamente para ver se depois dessa viela existe algum cheiro diferente? Então a gente vai verificar agora como ele não anda mais, ele só vai até esses pontos, ele não tem mais odor de vivo. Para descartar uma possibilidade, a gente vai passar o cachorro de restos humanos para ver se ele dá alguma indicação ali. Agora é a vez da Enola, ela começa o trabalho. O detalhe interessante é que ela só começa a trabalhar quando coloca esse colete. A partir do momento que ela coloca o colete, ela entende que ela precisa começar a trabalhar. A gente segue aqui por esse caminho que é exatamente uma comunidade aqui da região de Barueri. A gente vai tentar acompanhar o trabalho agora da Enola. Ela parou, tá farejando bastante aqui próximo dessa lixeira. A Fernanda agora tá dando uma vasculhada. Ela tá insistindo muito aqui nesse ponto. Vale lembrar que pode ser que não tenha nada aqui, mas que pode ter passado por aqui em algum momento, né? Um desaparecimento como esse, que hoje completam 14 dias, qualquer sinal, qualquer pista, qualquer sinal que o cachorro remite precisa ser investigado, porque nada pode ser descartado. Aqui é a viela onde a Jaqueline, que o cachorro indicou que a Jaqueline pode ter passado. O que é bastante interessante é que fica bem próximo ao local onde as câmeras de segurança flagraram ela atravessando a faixa de pedestre. Então esse pode ter sido sim o caminho que ela percorreu.
cachorros novamente, no sentido de conclusão. O que vocês conseguiram concluir alguma coisa com isso, então? Então, nós concluímos que o seguinte, que ela sai do prédio, ela pega em direção, anda uns 50 metros, atravessa a faixa de pedestre, né, a via, vai para o Bolsão, ao lado da pista de Cooper, e continua andando na pista de Cooper por mais ou menos uns 2 quilômetros, onde tem do lado direito uma faixa de pedestre, os cães um cão farejador, o Asterix de Vivo, né? Ele cruza essa faixa de pedestre da avenida e vai para o outro lado, e anda mais ou menos uns 200 metros e entra numa viela, né? Ele mesmo conduz o seu adestrador, o Luiz Fernando, né? De uma forma bem precisa, né? Então os cães vão nessa direção, né, desse vilarejo aí, dessa passagem, que é de uma rua para a outra, tem mais ou menos aí uns 300 metros de viela, né? E o cachorro para lá em cima, onde tem um container de lixo. E aí o cachorro não vai nem para a esquerda nem para a direita, ele para. Esse é o primeiro cachorro, o de pessoas vivas, ou o segundo cachorro, doutor? Não, é o primeiro cachorro de Vivo, o Asterix. Tá, esse é o primeiro cachorro. E qual que é o percentual de erro do faro desses cachorros aí, doutor? Você sabe dizer? É muito, vou por assim, é mínimo, né, o percentual de erro. Porque tanto é quando ele deu para o cachorro, o Asterix, cheirar a roupa, né, que foi uma roupa que a mãe deu, nos forneceu, né, o cachorro vai farejando e faz o caminho dela. Tanto é que ele passa lá pelas câmeras, nós temos a câmera da GCM, né, que mostra ela atravessando próximo ao prédio na faixa de pedestre, o cachorro faz o mesmo caminho. Ou seja, ninguém induziu ele já, praticamente nós estamos há 15 dias. E 15 dias nós tivemos a semana passada chuvas pesadas aqui em São Paulo. Então, ou seja, o odor do humano continua assim, mesmo assim no ambiente. Nossa. E que um cachorro desse daí, segundo o Luiz Fernando, né, consegue farejar pessoas desaparecidas de 6 a 9 meses, né? Mesmo com todas as intempéries do ar, né? As intempéries da natureza. Meu Deus, então, que impressionante isso, né? É bem impressionante. Então nós temos assim absoluta certeza de que ela foi para aquele outro local. Tanto é que quando ela sai da pista de Cooper, depois de 2 quilômetros lá do Bolsão, né, é a faixa de pedestre, que é onde as pessoas passam. Então o cachorro não ia, o cachorro direcionou o treinador para lá para atravessar, e atravessou. E continuou seguindo na direção da calçada, né, rumo a essa viela. E o cachorro de morto, em vez, parou num container, na mesma direção. Parou lá no container, na mesma direção. Mas aí, em relação ao cachorro de morto, não quer dizer que ela pode estar ali, é que o último cheiro dela foi encontrado ali também, é isso? Não. Ou que ela... Deixa eu explicar que, segundo o Luiz Fernando, né, o adestrador do cão, o cão de morto lá, porque é um container de lixo. Como faz 15 dias, a coleta do lixo, né, é 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Então, ou seja, já se passaram mais de 4 coletas na data do desaparecimento. Pode ser, porventura, terem jogado alguma coisa dela, alguma roupa, alguma coisa lá nesse container, né? Tá. Ou até mesmo, vou pôr assim, desovado o corpo lá. A gente não sabe o que aconteceu. Porque se a câmera tivesse, vamos dizer, gravado e nós tivéssemos essa gravação, né, nós conseguiríamos matar esse enigma, essa charada, né? Então hoje fica difícil, porque não dá para, vamos dizer, cravar uma hipótese precisa lá nesse container de lixo. Entendi. Nós vamos continuar aqui do último registro da Jaqueline, onde está o ponto de interrogação, ou seja, o último instante que a filmagem ali da câmera da prefeitura, né, da GCM, registrou a Jaqueline. Então eu vou colocar aqui a projeção, né, do horário, né, dentro dessa projeção. O último instante foi às 14 horas, 28 minutos e 9 segundos. Né? Então nós vamos continuar a partir desse horário. Por que eu vou cronometrar? Por que eu vou colocar o tempo? Para que possamos ter uma noção. Agora nós vamos para o lado direito, foi o sentido, né, o trajeto que o Asterix, que é o cão farejador de odor específico, né, de Vivo, ele mostrou.
Então, nós vamos até a viela, nós vamos atravessar as próximas faixas de pedestre que ele sinalizou, a quinta e a sexta faixa de pedestre, vamos percorrer a calçada lá da Rua da Prata, que tem os comércios, chegar até a viela, vamos subir até a viela e até o ponto do container de lixo. Tá? Então eu vou colocar o tempo para a gente ter uma noção de um tempo médio, tá? Até chegar até esses pontos. Esse é o bolsão de estacionamento. Nós vamos explorar melhor esse espaço em uma outra oportunidade mais para frente, né? Em relação a essa esteira do que nós estamos acompanhando. Só a título de curiosidade, esse vídeo que eu registrei para ser utilizado aqui no trajeto simulado, ele foi registrado no final de janeiro de 2025. Caiu também numa terça-feira e esse ponto específico aqui praticamente era umas 14 horas e 30 minutos, tá? Eu preciso que as pessoas façam o exercício e compreendam que esse vídeo ele foi registrado em janeiro, no final de janeiro de 2025, e a gente vai perceber que é um dia na qual as pessoas estão trabalhando, não é um final de semana, não é um feriado, mas precisamos direcionar e entender que o dia do desaparecimento da Jaqueline foi no dia 20 de setembro de 2022, caiu numa terça-feira, só que já estávamos no final de setembro, então ia vir outubro, novembro e dezembro para o final do ano. Então eu acredito que existia mais movimento naquela época, até por ser praticamente no final do ano, né? Então é importante deixar essa observação, porque eu acredito que naquela época, dia 20 de setembro, mesmo na terça-feira, existia mais movimento por ser uma época ali próximo do final do ano. Do outro lado da rua, do lado oposto a essa calçada que nós estamos seguindo aqui no trajeto simulado, consta ali um posto de gasolina BR, é onde fica o Empório Betaville, o restaurante padaria. Foi lá que a Jaqueline enviou para sua mãe, a senhora Madalena, aquele áudio que nós já escutamos, né? Isso foi no período da manhã do dia 20 de setembro de 2022, terça-feira, tá? Aquele local ali nós já exploramos.
Nós já estamos chegando aqui nas faixas de pedestre que o Asterix atravessou. Essa é a 5ª faixa de pedestre e a do outro lado é a 6ª faixa de pedestre, na mesma direção. Aqui não tem semáforo, nem na 5ª e nem na 6ª faixa de pedestre, tá? Aqui é a Rua dos Comércios, né, que é o lado oposto. Nós estamos aqui na calçada do Parque Linear de Barueri. Atravessando, do outro lado tem a Rua dos Comércios, né, que eu mencionei. Aqui é a Rua da Prata, tá? Nós já estamos chegando aqui na viela de escadaria. Nós podemos classificar também como passagem de escadaria, que nós estamos aqui na Rua da Prata. Subindo aqui essas escadas vai dar acesso para a rua de trás, aqui Rua Ágata, tá? Lá em cima. É uma escadaria considerável, tá? Ela é extensa. Importante deixar registrado que aqui é um outro bairro, aqui é o Jardim dos Camargos, ou o Parque dos Camargos, tá? Aonde a Jaqueline estava morando, ali no Central Parque Barueri, já é o bairro Jardim Tupãssi, tá? Apesar de ser bem próximo, a gente já conseguiu ter uma noção de espaço. Aqui é o Jardim dos Camargos e lá é o Jardim Tupãssi. Nós já estamos chegando aqui na Rua Ágata. Onde está esse carro preto, o primeiro aqui, é onde fica o container de lixo. No dia que eu fui gravar, que eu fiz essa gravação, ele não estava aí. Mas do lado esquerdo, se visualizar aqui no vídeo, logo na sequência, tem uma caçamba lá na frente. Tem uma caçamba de lixo, um container lá na frente. Tá? Eu não sei se eles modificaram. O que eu posso afirmar é que a caçamba ela não saiu, eles não retiraram a caçamba desse ponto, porque eu fui em um outro dia específico, no início de março de 2025, e eu visualizei que tinha uma caçamba aí nesse mesmo ponto. Só esse dia da gravação, né, de final de janeiro de 2025, que não estava aí. Eu entrei em contato com o Dr. Luiz Fernando Baltarejo, que é o adestrador dos cães farejadores Asterix e Ainola. Inicialmente eu falei com a doutora Cíntia Rosolém, que é a veterinária dos cães, dos animais. Eu e o Dr. Luiz Fernando Baltarejo tivemos uma conversa informal, na qual eu selecionei alguns trechos, algumas partes na qual eu enxergo que são relevantes para o caso da Jaqueline de Oliveira Minguetti. Eu vou passar na sequência. Eu vou ler as mensagens de texto e posteriormente vai vir o áudio do Dr. Luiz Fernando Baltarejo. Boa noite, Dr. Fernando, tudo bem? Tudo, pois não. O meu nome é Henrique Souza Campos, moro aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em conversa com a doutora Cíntia Rosolém, ela forneceu seu contato com autorização. Eu estou com algumas ideias sobre o caso da Jaqueline Minguetti, desaparecida em Barueri. Falei com a dona Madalena no final do ano passado. Informei sobre ideias simples na qual eu acredito que pode surgir alguma pista. Logo, ela informou que toda ajuda é bem-vinda. Sim, lembro do caso. Eu estou obtendo algumas informações e tirando algumas dúvidas que para mim são relevantes. Vou te passar. No momento são 2 perguntas. Eu preciso saber se o Asterix, após passar a última faixa de pedestre, exatamente no último trecho específico que consta na reportagem, se ele seguiu na calçada que fica rente à rua ou se ele
percorreu na pista de Cooper, no meio, ou se ele foi mais para o lado esquerdo, do lado mais próximo do rio Tietê. Observações: esse último trecho é ainda no bolsão de estacionamento. Então, Henrique, o Asterix ele saiu do condomínio, aí ele foi no sentido lá do rio Tietê, ali, né? Aí ele atravessa exatamente em cima da faixa, porque o cachorro não tem ideia onde é a faixa de pedestre, né? Isso pra gente é um sinal muito claro que ele está seguindo uma pista. Então ele atravessou aquela faixa, aí ele passou na pista de Cooper, ele andou paralelo na calçada mesmo, mas paralelo à pista de Cooper, né? E inclusive ele passou naquela câmera lá que o pessoal da GCM fala que a Aline passa ali mesmo, né? Eu não vi a imagem, mas a GCM me disse que o cachorro passa exatamente ali onde a Aline passa na câmera. Aí ele segue paralela à pista de Cooper na mesma calçada, né? Aí ele vai até uma próxima faixa de segurança e aí ele atravessa para o lado oposto do rio Tietê. E aí ele continua no mesmo sentido que ele estava indo, ele continua, só que na outra calçada, agora do outro lado da pista. E assim, o que é evidente é que assim, o cachorro não foi andar na rua, ele foi de uma calçada, atravessou a faixa de pedestre para o outro lado da rua e continuou no mesmo sentido na calçada. Aí você vê que o cachorro realmente está seguindo uma trilha, né? Porque senão ele anda no meio da rua. Bom, aí ele andou mais um trecho naquela calçada, do outro lado da pista de Cooper, e aí tinha uma viela, ele entra na viela, ele chega a subir até a metade da viela. Na metade da viela, ele para, e aí ele dá o negativo. O que ele quer dizer? Que ali não tem mais cheiro. Aí eu voltei com ele, como ele subiu a viela, eu pus ele um pouco mais para frente, no mesmo sentido que ele estava indo, para ver se tinha odor mais para frente. Ele dá negativo de novo. E aí eu passo a Enola, que é o cão de cadáver, na viela, aonde o Asterix parou. Ela termina de subir a viela, que é uma puta escadaria, né? Ela termina e chega lá em cima, tinha aquelas caçambas de lixo, sabe? E ela se interessa pela caçamba de lixo. Aí a gente tirou as coisas da caçamba de lixo, não achou nada, e aí a cachorra deu por encerrado. Boa noite, Dr. Luiz Fernando. Primeiramente, é uma satisfação, né, poder conversar com vocês, né? Eu falo isso estendendo a satisfação também com a doutora Cíntia. Eu entendi perfeitamente. Você já respondeu a minha primeira pergunta e já respondeu a segunda também, né? Eu perguntei, até coloquei lá para a doutora Cíntia, que minha segunda pergunta era se o Asterix, que ele é um cão farejador de odor específico, né? Isso você... Eu tô tudo acompanhando, tudo que eu tô por dentro, tô bem por dentro do assunto das reportagens, saiu, eu me aprofundei bastante, né? E a questão do cão de odor específico, do Asterix, a minha segunda pergunta era se... Eu compreendo que tem a última faixa de pedestre lá, é lá na frente, é na Rua da Prata, né? Na Rua da Prata, que depois ele atravessa perfeitamente, como você explica na reportagem, vai em cima da faixa, depois passa para o outro lado, que tem vários comércios lá do outro lado, e vai sentido a viela. Aí eu queria saber, né, que você já respondeu, que era a minha segunda pergunta, se ele para ali na viela, ele não entra na viela, ou se ele entra na viela ou vai até a metade do caminho que você já me explicou que é isso, que ele foi até a metade e parou, ou se ele ia até a lixeira também, né? Que eu falei, eu precisava tirar só essa dúvida para compreender, tá? Você já respondeu. Só ratificando em relação à minha primeira pergunta, por quê?
Eu tô contando aqui para você, tá? Eu quero colocar as minhas ideias em prática, né? Mas para isso tem uma pré-ação, são ações que eu vou precisar realizar antes, né, de colocar em prática efetivamente, que são essa coleta de algumas informações específicas, né, que eu acho relevante, e com relação a essa minha primeira pergunta, porque, exatamente, vocês saem lá da reportagem do prédio, né, o Asterix, ele sente o odor que tá lá no saco plástico, que é a roupa da Jaqueline, né, rosa, e aí ele sai, ele anda na calçada, tudo, ele atravessa a primeira, né, faixa de pedestre, aí vai para aquele triângulozinho, depois passa uma segunda faixa de pedestre, depois vai para a terceira faixa de pedestre e tem a quarta, que é a última lá, que depois que ele passa também, é esse trecho que eu falei especificamente, que é da imagem, né, das câmeras de segurança, que é o último registro que a gente tem constatado, né, por enquanto. Dali, porque tem a calçada, eu tô falando do lado direito, né, do lado esquerdo foi descartado lá porque eles utilizaram outro cão lá da GCM que não tinha nada a ver, né, até me recordo muito bem da sinalização que nem era um cão específico para esse trabalho, né, então eu tô falando do lado direito, exatamente é isso que nós estamos tratando, do lado direito, que vai sentido lá para a Rua da Prata. Aquele trecho, né, que quando ela passa por todas as faixas de pedestre, sem ser a última lá na frente, que ela atravessa na Rua da Prata, ainda ali no bolsão de estacionamento. Porque tem esses 3 caminhos, né, que eu verifiquei. Eu nunca fui em Barueri, tá? Eu não conheço, eu não tenho nenhuma relação com a família dela. Eu que me dispus a fazer isso, porque é um caso que eu quero levar para frente, até porque, sem perder aqui o foco, tá? Só explicando para você, foi realizado um trabalho brilhante pela a dona Madalena, a mãe dela, né, da Jaqueline, pelo Dr. Roberto Guastelli, o advogado da família, por vocês, né, do Instituto, Bloodhound. Eu sigo vocês lá no Instagram, tá? E pela mídia, a mídia fez um trabalho muito bom, né? A gente não pode enquadrar nesse trabalho excelente, infelizmente é a realidade, né? A Polícia Civil e a parte lá da família do esposo, né? Mas isso é uma questão que só faz parte dos fatos, né? Então tem um trabalho brilhante que foi realizado, né? E estamos estagnado com um trabalho brilhante e a gente precisa sair desse ponto, obter alguma informação, alguma pista, né? Então, voltando lá na minha pergunta, só para afirmar, então, ao passar naquele trecho, na última faixa de pedestre ali, ainda no bolsão de estacionamento, né? O Asterix ele vai para o lado direito, então ele vai no sentido ali da calçada, mais do lado direito do lado da rua, né? Ele não vai na pista de Cooper no meio, que são 2 pistas, né? Uma para pedestre e uma para quem anda de patins, de corrida, que acho que é azul e vermelho, se não me falha a memória agora, e também tem do lado lá esquerdo, que é lá próximo, lá do lado do rio, mais próximo do rio. Então ele vai mais para o lado da calçada, né? Mais rente ali a pista de rua, né? É isso? Então, só para você saber, né? Você não perguntou isso, mas eu vou te falar. No bolsão de estacionamento, o cachorro vai para a direita, que é isso que você falou. E ele anda do lado da pista expressa lá, que é de patins. Ele anda do lado, assim. De vez em quando tem momentos que ele entra até na pista de expressa lá. Ele não vai na pista de Cooper, ele vai na pista expressa e ele fica ali perambulando, mas ele entra pouco na pista, né? O fato dele ir para a pista é mais pelo fato que quando os carros passam, eles provocam o deslocamento do ar e ele acaba
deslocando o odor mais para o lado, né? Não significa, a trilha que ele andou, não significa que é aonde a menina andou. O cachorro anda aonde está o resquício do odor da menina. Então, como é uma pista expressa ali do lado, pela nossa experiência, né, a gente sabe que ele anda um pouco para o lado do que a menina andou, né? Porque tem todo o deslocamento do ar, certo? E aí ele vai até um certo ponto e aí ele atravessa a faixa, né? Num determinado ponto e atravessa para o outro lado. Eu não sei o nome da rua ali que vocês falam, eu não lembro direito. Mas aí, para marcar duas coisas, depois que o Asterix sobe a vielinha lá e para, a gente tem dois procedimentos. O primeiro procedimento a gente volta ali e vê se tem odor, supondo que, assim, em vez de entrar para a direita na vielinha, mais para frente um pouco tem odor dela, né? A gente passou o cachorro lá e o cachorro deu negativo. Isso é um procedimento. O segundo procedimento, que você não perguntou, mas a gente fez isso, eu não lembro se a reportagem mostrou, a gente volta lá no bolsão de estacionamento, porque o cachorro virou à direita, ele não foi para a esquerda. Aí a gente passa à esquerda ali, para ver se a cachorra não foi para a esquerda, né? E o cachorro anda um trecho e dá negativo. Ou seja, segundo o Asterix, não tem odor da menina à esquerda do bolsão do estacionamento ali, né? E nem depois da viela. Eu vou lembrar um outro fato que complica a vida do cachorro, que a reportagem não cita, aquela região era uma região onde a Aline, né, se eu não me engano o nome dela é Aline, Jaqueline, eu não lembro. Acho que é Jaqueline, eu não lembro o nome dela. Ela mora ali. Ela morava ali, não era muito tempo, era recente, mas ela andou ali várias vezes, né? Então, existe resquício de outras andadas que ela fez ali, sem ser a última, entendeu? E isso é importante também saber que isso atrapalha o cachorro de certa forma. Tanto que, assim, para o cachorro ter feito aquele trecho, o cachorro é treinado para ele identificar o odor mais recente. Ele é treinado para isso, né? Mas é só por questão para saber que tem uma situação grande ali de problema. A gente também passou ali um pouco perto do rio, a gente sabe que o rio passa ali do lado da pista de Cooper, né? A gente andou ali um pouco para dentro da mata ali, daquela matinha, ver se o cachorro identificava algum odor ali. Nem o Asterix, que é do odor específico, e nem Lola, que era do cão do cadáver, né? Nenhum dos dois identificou nada ali para o sentido do rio. Então, o cão é treinado para ele seguir o odor mais recente. O que é o odor mais recente? O odor é que, assim, vamos supor que um dia antes ela virou para a direita, né, e foi para a padaria, e no dia seguinte ela virou à esquerda e desapareceu. Qual que é a diferença dos dois, né? Um tem mais odor que o outro, né? Porque o odor é volátil, é como, imagina uma gasolina. Você abre a gasolina, a hora que você abre um potinho com gasolina, a hora que você abre, você sente um odor forte. Um dia depois, você até vai sentir o odor da gasolina, mas bem fraquinho. Por quê? Porque o odor ele vai reagindo com o ambiente e vai se volatilizando. Então, o dia anterior vai ter, vamos supor que ontem ela foi para a padaria e hoje ela sumiu.
o dia anterior vai ter menos odor. E o cachorro, ele é treinado para sempre seguir aonde tem mais odor, né? É assim que ele diferencia. E foi muito marcante, deve estar isso na reportagem, a animação da cachorra de cadáver no negócio do lixo, né, na caçamba de lixo. Só para você ter uma ideia, eu fiquei tão intrigado com aquele negócio da caçamba, que quando eu cheguei aqui no dia seguinte, a gente pegou uma caçamba de lixo, uma com odor. Primeiro a gente pegou uma caçamba de lixo e pediu para a cachorra procurar o odor, né, próximo da caçamba de lixo, para que a gente vê qual seria a reação dela quando ela visse uma caçamba de lixo. Porque cachorro sente cheiro de lixo, ele sempre fica entusiasmado, né? Os cachorros de faro, eles são treinados para não dar bola para isso. Mas eu queria ver qual seria a reação dela. E isso foi gravado. Devo até ter gravado isso, preciso dar uma olhada. Aí a Enola não dá bola. A gente fez até com a Enola e com um outro cachorro malinois. Ela não dá bola para o lixo. Ela continua procurando o odor do cadáver. Aí a gente, no segundo momento, colocou um odor de cadáver dentro da caçamba, de uma outra caçamba, e aí a gente mandou ela procurar. E ela teve uma reação parecida com o que ela fez ali no caso da Jaqueline. Então, sobre acreditar, por exemplo, nos cachorros, né? Que você fala, eu acredito no que os cachorros apontam. Para a gente que trabalha, é muito claro isso, né? Não é que eu nem acredito no cachorro, né? Eu posso te falar que com certeza a Jaqueline andou ali. Eu só não posso te dizer que foi o último percurso que ela fez na vida dela ali, né? Mas que eu tenho certeza que em algum dia, e recente ao dia que a gente foi, ela fez aquele percurso, eu tenho certeza. Por quê? Porque os cães, eles são treinados, né? Os cães são treinados durante 2 anos, não é um treininho, 2 treininhos, né? O Asterix, ele começou a trabalhar em 2017, que ele começou a fazer as primeiras. Não é que ele começou a ser treinado, ele começou a fazer as primeiras buscas em 17. E eles são treinados, ele passou a ser treinado, por exemplo, o ano de 17, o ano inteiro, 18 que foi. 18 foi o primeiro, aquele trabalho da menina do Patins. Ele era a gente chama de cão de stand-by. Ele começou a trabalhar ali ele já começou a trabalhar, ele não era o cão principal na menina do Patins. O cão principal era a Bazuca, né? E porque o que acontece? Eu trabalho assim. Eu tenho um cão e quando ele chega no meio da vida útil dele, um pouco antes, a gente já começa a preparar outro cão, né, para ser substituto do outro, porque um dia ele vai ficar velho, um dia ele pode morrer, né? Então ele já é colocado em situações. Ele sempre é o cão stand-by, né? O que é o cão stand-by? Você primeiro passa o cão principal e ele faz o trabalho, você faz o relatório em cima do cão principal. E aí você deixa o cão de stand-by vendo o outro cão trabalhar. Porque eles aprendem com o outro cão, ele aprende vendo o outro cão que ele está fazendo, né? E aí ele quer fazer também. Aí você deixa ele fazer coisas mais curtas, né? Lógico que se é uma
Uma coisa longa você não vai deixar de fazer, você vai fazer coisas mais curtas com ele, mas você deixa ele repetir, você deixa ele fazer também. Você tira uma segunda opinião com esse cão de stand-by. E aos poucos ele vai se inteirando das coisas. E tem os treinos são feitos de 2 a 3 vezes por semana. Então, você imagina, eu não lembro que ano que foi o da Jaqueline, mas quando o Asterix, porque aí a Bazuca já estava se aposentando, que a Bazuca ela foi se aposentando e o Asterix foi assumindo o cão principal. O cão, quando não tem odor, ele não caminha. Ele vai andar aí no máximo 100 metros, se andar isso, e vai dar o negativo. No ano passado, no final do ano, acho que foi ali em outubro, tá? Outubro, novembro, eu falei, caramba, é porque assim, a gente vai acompanhando o caso, aí, não, a polícia vai resolver, não, vai dar certo, o doutor Roberto Guastelli batendo de frente ali, né, com toda razão, correndo atrás para abrir inquérito policial, um descaso daqui, corre dali. Aí você fala, não, a polícia vai se mexer, vai surtir algum efeito, e o tempo vai passando, passando. Eu acompanhei um caso que me impactou muito, até por muitas questões particulares que aconteceram comigo desde na mesma época, lá em 2022, né, passei por algumas questões particulares também difíceis, e aí o tempo vai passando, você vai acompanhando, não, vão resolver tudo, aí chega um ponto que é crítico, é muito crítico, né, já estamos aí com 2 anos, completou agora dia 20, né, 2 anos e 4 meses, no passado, com 2 anos, né, ali quase no final do ano, eu falo ali em outubro, e aí vai passando o tempo, eu falei, caramba, meu, o que a gente pode fazer? Eu via muitas, assim, comentários das pessoas, e eu sei que as pessoas querem ajudar, mas elas não sabem como ajudar, né? E aí eu acabei, vamos ter que colocar a mente para funcionar, para ver se acontece alguma coisa. E aí eu falei, caramba, eu pensei nos registros automáticos. O que são registros automáticos? São as câmeras de segurança dos comércios, né? Só que, como o Dr. Roberto Guastelli explicou, tentou lá na época, né? E já tinham se apagado tudo. O que eu fiz? Tá? Só para você entender. Em outubro do ano passado, ali por volta de outubro, eu entrei em contato com algumas empresas que fazem a recuperação de imagens, de dados, de discos rígidos, né? De câmeras pode ser de computador, de DVRs, né? De gravadores de imagens. Eu falei com empresas que demonstram seriedade, que têm uma grande visão, né, do público, né, de demanda, né, que as pessoas contratam muito, que vão atrás. Falei com algumas, eu falei, ó, eu sou muito ético, né, nem coloquei o caso da Carolina. Eu falei, ó, eu tô com uma situação de um HD que tá de 1 ano. No caso já era 2 anos já, né, que o HD foi gravado, né? Então nós temos gravações sobrepostas. Aí falou, Henrique, não tem como, tá? Umas não tem como, não é possível, depois que tem gravação sobreposta, né? Não tem como. Aí até falei com uma empresa, ela falou, Henrique, a gente pode tentar, a gente não tem como garantir, né? Então, qual foi a conclusão que eu cheguei, Dr. Luiz Baltarejo? Que não era possível, né? É que assim, a gente não tem conhecimento, eu fui buscar isso, né? Então, se não tem como, eu tive que pensar em uma outra questão. Não temos registros mais automáticos para a gente se valer. Então, o que eu pensei? Eu falei, então a gente vai ter que recorrer a registros manuais. O que são registros manuais? São fotos e vídeos realizados pela população ali daquele ambiente, tá? Eu vou adiantar aqui para o senhor. Ali é um ambiente onde percorre muitas pessoas fazendo exercício ali no Parque Linear, é família, é criança e pessoas que gravam imagens, tiram fotos ali. É um ambiente, não é um ambiente assim
ó, eu sei que o senhor atua em vários casos. Tem casos aí que é mais uma comunidade assim, mais, vamos dizer, mais, como que eu posso falar? Fugiu a palavra agora. Mais carente, um lugar mais carente, assim, que não tem nem câmera de segurança, sabe? Até pelas condições financeiras, né, que é difícil, né? Até para as pessoas, às vezes, que têm um pouco de condições, é difícil você manter isso, né? Porém, ali não é um cenário que se enquadra nisso, onde um lugar mais afastado, onde às vezes só tem uma câmera de segurança com uma imagem ruim, né, que não tem aquela qualidade. Não é um cenário ali. Ali o Parque Linear de Barueri é um local ali que tem muitas pessoas que passam ali, ônibus, né? Tem a delegacia, tem a prefeitura, tem muitos locais ali de lazer, né? De entretenimento das pessoas. Então, eu tô focado nisso, né? A gente tem que obter algum registro, né, da população daquele dia, né? E como que a gente vai fazer isso? Como que eu tô pensando em fazer? A gente precisa informar para a população que a gente precisa de algum registro, né? Eu quero soltar na mídia, assim, quero fazer um vídeo e colocar no YouTube, mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu quero levar algo com qualidade. Então, eu estou colhendo algumas informações, né? Porque quando eu for levar para a população, eu quero colocar de uma forma diferente, que a população enxergue que uma única foto, ela pode ser crucial ali para a gente sair daquele bolsão e falar, poxa, ali tem algum registro ali da Jaqueline, né? Ou que não tem uma foto ali de um horário específico, ou um vídeo ali de um horário específico, né? Eu sei que não vai ser fácil, mas é uma chance que nós temos, tá? Eu tenho uma forma de colocar isso, né? Um registro ali bem amplo ali, pega uma boa faixa ali daquele espaço ali, né? Eu não sei se existe, alguém deve ter ali, são muitas pessoas, não é possível que ninguém tenha tirado uma foto ali. Ah, Henrique, são 2 anos e 5 meses que vai completar agora, dia 20 de fevereiro. Eu sei, é muito tempo, mas, poxa, se eu for comparar, eu não conhecia esses casos de pessoas desaparecidas, né? Eu vim me aprofundar nessas questões com o caso da Jaqueline, né? Assisti muitas reportagens. Tem casos de 10 anos, tem o caso da Priscila Belfort, 20 anos, entendeu? É crítico 2 anos, mas vamos fazer o que for possível, entendeu? Então, eu quero obter, eu quero informar para a população que a gente precisa de pelo menos algum registro dali, né? Bom, se vai ter ou se não vai, aí só colocando em prática, né? Mas eu quero colocar de uma forma e trazer mais alguns detalhes, né, de tudo que foi veiculado. Eu quero trazer uma outra perspectiva no vídeo, tá? Eu quero trazer uma outra perspectiva, tá? É isso que eu te passo agora, né? Eu tenho muitas ideias, assim, são ideias simples, mas que eu vejo qualidade, tá? Só para te explicar, só para você compreender por que eu tô buscando essas informações, tá? Pode sim, pode as duas coisas, pode ter, essa caçamba pode estar, porque essa caçamba não é muito móvel, né? Essa caçamba não é aquela caçamba que você roda ela, é aquela caçamba que o cara joga para dentro do caminhão, né? Isso é uma coisa. Pode ser que meses atrás, ou um mês passado, ela estava em outro lugar, era fato. Dr. Luiz Fernando, a nossa conversa foi muito proveitosa novamente, né? Como sempre. E só fazer uma pergunta, reforçando, você pode me explicar essa questão do carro, né? É isso mesmo? Quando
quando, por exemplo, o Asterix, vamos supor que está na trilha, né, de odor específico, né? Uma pessoa entra dentro do carro, acabou, né? Ele vai ficar uma concentração ali naquele ponto e depois a pessoa vai embora, ele não identifica mais, né? É isso, porque fica tudo concentrado dentro do carro, é assim que funciona, né? Então, Henrique, não. Se tivesse, existe a possibilidade, é assim, se o carro está totalmente fechado e com nenhuma saída de ar, fica difícil para o cachorro, mas o cachorro consegue seguir. Por exemplo, sabe aquela saidinha de ar que você tem lá no painel do carro? Se aquilo estiver aberto, você consegue, o cachorro consegue seguir. Porque fica saindo o odor ali pelo carro. Mas isso teria que ser no dia seguinte ao ocorrido. A gente já tinha há um certo tempo. Então, provavelmente, o cachorro não ia seguir mesmo. Porque ali é uma avenida, né? O odor ia se dissipar. Falar que o cachorro não consegue seguir também não é verdade. O cachorro consegue seguir sim. A gente faz teste com isso, né? E o cachorro segue. Nós finalizamos essa etapa dos cães farejadores, aqui Asterix e Enola, né, do Dr. Luiz Fernando Baltarejo. Eu quero deixar o meu agradecimento especial para o Dr. Luiz, agradecer por ele ter me atendido prontamente. Assim que eu enviei mensagem, ele já respondeu as minhas perguntas, tirou as dúvidas, foi proativo em trazer mais informações. Não conversamos apenas em um único dia, conversamos por vários dias. Eu fiz várias perguntas, colocamos uma série de suposições, de hipóteses, eu tirei as minhas dúvidas. Ele trouxe questões de detalhes do trabalho dele a gente não aprende, né, de um dia para o outro. São anos de trabalho na prática, décadas, né, de trabalho. Então eu não poderia deixar de acrescentar isso, né, no vídeo, aqui no caso da Jaqueline de Oliveira Minguetti. Então, peço que as pessoas entendam, uma conversa totalmente informal, na qual eu selecionei alguns trechos aqui, tá? Eu estava na minha casa, acredito que ele também está na casa dele, então peço que as pessoas compreendam isso, tá? Agradeço novamente ao Dr. Luiz Fernando Baltarejo, estendo os meus agradecimentos para a doutora Cíntia Rosolém, a veterinária dos animais. Agradeço ao Asterix e a Enola, que são os cães farejadores aqui do Dr. Luiz Fernando Baltarejo, que é o adestrador. Posteriormente nós vamos seguir, mas nós vamos continuar aqui na parte da caçamba de lixo, do container de lixo.